Bom, são 8h05. A gente já está. Vamos fazer a ligação com o Silvério. O Silvério já está na linha. E vamos começar o bate-papo do primeiro programa livre do ano. Entendeu? Bom dia, meu amigo Silvestre. Seja bem-vindo ao primeiro programa livre do ano. Silvestre, a notícia tinha tanta coisa para você comentar esse intervalo aí de uns 10, 15 dias que nós ficamos parados, né? Mas o que a gente não pode deixar de falar, o que foi que aconteceu ontem em Brasília, né? Qual a sua avaliação? O que você pensa? Como é que está o rumo desse país? Como é que você vê tudo isso, né? Inclusive, o, o governador Ibanez pagou para ver, né? Tentou fazer uma jogada dupla e acabou caindo do cavalo junto que o Alexandre Moraes cortou a cabeça dele. Bom dia. Peraí. Peraí, Silvestre. O governo federal, de um modo geral, e no Distrito Federal. Eu vou começar dizendo o seguinte: a coisa de antes, logo após a eleição, e eu tive a oportunidade de escrever isso e dizer algumas vezes na rádio, antes da gente entrar em recesso, que o PT estava com gosto de sangue na boca e a faca entre os dentes. Por quê? Porque, em momento algum, o Lula veio dizer, olha, gente, acabou, agora vamos cuidar, o país tem dificuldade. Não. Passou o tempo todo estimulando indiretamente a militância petista, esquerda, anti-bolsonarista, a ir para o confronto. Basta ver o que estava circulando nas redes sociais. E eu disse, o presidente Lula precisa vir, antes da diplomação, ele precisa vir a público e mostrar que ele é um líder da nação. Ele só foi fazer isso depois de diplomado, e a coisa já estava o caldo tinha entornado, o Bolsonaro naquele mutismo de uma certa indiretamente estimulando nas redes, não havia nenhuma por parte do bolsonarismo, alguém sensato para dizer, olha, gente, não, vamos para o embate político. A eleição tá, favas contadas, o Lula é presidente, mas agora nós vamos, os deputados e senadores que foram eleitos, principalmente sobre a bandeira do conservadorismo, têm que ir para o embate político. Não houve nada disso. Então, é o chamado ovo da serpente. O ovo da serpente está ali, não, é só um ovo. É só um ovo. E o ovo, uma hora, ele explode a casca e vem à tona uma serpente que pode vir com uma, ou duas, ou três, ou 7 cabeças. E isso é perigoso. Agora, o fato, Santana, que está definitivamente consolidado o Lula e os seus aliados nunca enfrentaram uma oposição tão aguerrida como agora. E isso vai refletir dentro do Congresso. Não tenha dúvida que vai refletir. Por mais que o Lula tenha feito aí uma composição de ministérios, mas do ponto de vista prático, o país quebrado, que o país está quebrado, esse déficit, se ele avançar mais um pouquinho, você pode ter certeza, a banca explode. Ou seja, os bancos vão para o espaço, porque os bancos brasileiros é sustentado pela dívida pública. Nós devemos mais de 3 trilhões. É a nossa dívida interna. Então, tudo que nós arrecadamos, tudo que é produzido no país é para pagar juros e para pagar uma dívida. E isso inibe avanços na área social, educacional. Tudo que o Lula está prometendo depende de dinheiro. Aonde vai buscar esse dinheiro? Aí o PT vem e paralisa com privatização. Por quê?
Porque o instrumento que a esquerda tem é a manipulação do servidor público, que é o maior ativo que o PT tem consolidado, é o servidor público. Então, eu não vejo um cenário a curto prazo que vá dizer assim, pacificou, está tudo tranquilo. Não, é como eu escrevi hoje. A partir do momento em que humilharam, porque foi uma grande humilhação para o Ibanez Rocha. Eu não vou entrar no mérito se ele está certo ou não, mas, de uma certa forma, no subterrâneo, ali, o país está dividido. Está dividido e ninguém fala assim, olha, vamos porque são terroristas, porque são golpistas, porque essa linguagem ela é a pior coisa que pode acontecer nesse momento. Porque tem gente que não é golpista, não é nada, estão indignados. Na internet, aí nas redes sociais, tem um rosário de processos, gente com 200 e tantos processos no governo. A classe média, o que ela olha, que é mais esclarecida, fala, gente, mas nós estamos lascados. Então, o Lula precisa assumir a liderança do país. Até agora, ele só assumiu a liderança do poder. Ele precisa assumir a liderança do país, senão vai virar uma confusão do diabo. É isso, Carlos Santana. Bom, deixa eu pontuar algumas coisas que você falou aí. Veja o seguinte. Alô? Oi, tá me ouvindo, Silvestre? Alô? Tá me ouvindo, Silvestre? Oi, Silvestre? Alô? Silvestre? Oi? Santana? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo, Silvestre? Alô? Santana? Silvestre? Silvestre? Alô? Santana? Ixi. Alô? Silvestre, liga seu alto-falante aí, rapaz. Silvestre? Alô? Deixa eu ligar de novo aqui que caiu. Oi? Comudo. Tá me ouvindo agora? Caiu. Tô. Ah, tá. Beleza. Então vamos pontuar o que você falou aí. Veja o seguinte, desde o início você vinha falando que o país realmente estava em conflito, estava dividido, tá? Mas eu vejo o seguinte, foi estimulado em ambas as partes esse confronto. Bom, pela parte do presidente Bolsonaro, dos bolsonaristas, tá? O que aconteceu ali não reflete exatamente todo o pessoal do movimento bolsonarista. Aquilo ali é uma meia dúzia de 10, de 50 a 100 extremados, assim como tem na esquerda, que resolveram pintar o caneco ali para ver o que dava, né? Aprontaram. Ali não tem nada de democracia. Não, ali não é democracia. Ali é puramente vandalismo. Aí eu concordo. Entendeu? Uma coisa é manifestar, outra coisa é interpretar patrimônio público. Exatamente. E digo mais, Santana, antes de você concluir, pela primeira vez, olha que eu acompanho, eu sou velhinho, eu acompanho isso desde a redemocratização do país, é a primeira vez na história do Brasil que nós vamos ver cadeias cheias por protesto político, por manifestação política. E essa imagem é muito ruim para o país lá fora, porque coloca em dúvida a legitimidade do processo político brasileiro. Goste ou não, por mais engajados que os jornalistas no mundo estejam, achando uma beleza, mas não é. As pessoas devem estar se pensando que diabo que aconteceu com esse país. Bom. Porque pela primeira vez na história do país, nós vamos ter cadeias cheias. Nós vamos ter prisão, vai ter nego condenado a 100 anos, 50 anos. Aí, meu chapa, não vai melhorar. A tendência é piorar. Bom, aí eu digo o seguinte para você. Você passou vários anos aqui em Brasília, conhece isso aqui na palma da mão, conhece aquela esplanada ali como poucos, entendeu? Você já chegou ali perto da rampa do Planalto, tá? Sem alguém, um soldadinho da guarda presidencial te encher o saco? Você já chegou ali no Supremo, alguém ali chegou ali para você e falou, opa, parou, nem que seja o terceirizado, tá? Então você vê o seguinte,
como é que a segurança pública do Distrito Federal deixou chegar a esse ponto? Porque os caras invadiram aquilo ali, bicho, como não tivesse ninguém. Meia dúzia de meganha ali, não dá para a massa, entendeu? Então, eu fico pensando o seguinte, goste ou não, tá? Quiser forçar essa intervenção. E houve a intervenção. Agora, realmente, Brasília está sob intervenção federal. Bom, o Ibanez, né, sim, pagou para ver. No momento que ele chamou de novo o Anderson Torres, né, ele pagou para ver. Foi inábil politicamente. Né? Foi extremamente inábil. Tá? Bom, ele já tinha pisado na bola na diplomação, aí Nico passou a mão na cabeça. Tá? E aí, porque a ordem que tinha da PM era aquele negócio. Eu te pergunto o seguinte: qual é a diferença entre manifestação de pobre e manifestação de rico? Sabe? Eu não vejo diferença nisso. Tem sim. É manifestação de todo jeito. Não, a manifestação de pobre, o pobre paga para ir, recebido a porrada pela polícia e é dispersado. A manifestação de rico, ele recebe para ir. É sobre a ótica da polícia. A manifestação de rico, ele recebe para vir, tá? É recebido pela polícia e a polícia faz uma abre-ala para chegar onde ele quer, pô. Todo descontado, tá? Ontem, que negócio, os caras ficaram, tem várias filmagens aí de policiais lá filmando, batendo papo com os caras, enquanto o pau estava quebrando, tá todo mundo lá, opa, legal, não sei o quê, entendeu? E aí, quando o Ibanez viu que o bicho pegou, a primeira coisa que ele fez, exonerou o Anderson, tá? Eu vejo que agora saiu até uma nota do Anderson, falou assim, pô, não estava nem aí, não tem culpa de nada, como sempre, né? Ninguém... Ele estava nos Estados Unidos. Mas... nos Estados Unidos. É os Estados Unidos, né? Mas é a mesma coisa que o Bolsonaro também falou, opa, eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, ninguém tem nada a ver com isso. O Ibanez também falou, pô, também não tem nada a ver com isso. Quer dizer, e quem é que tem a ver com isso? Sou eu e você? Entendeu? Quer dizer que a gente chega até ali nas planadas dos ministérios, né? E cadê a guarda presidencial que tem ali, cara? Tá? Uma vez eu fui levar alguém para não sei o que, para a gente tirar uma foto ali, pô, foi uma complicação, tive que me identificar. Aí chegamos com um colega lá que era da casa, falou, bicho, é o pessoal que veio aqui, quer chegar aqui mais perto para tirar uma foto em frente de coisa. Tá? Não, tira rapidinho aí, porque você sabe que aqui é área de segurança. Aqui. Os caras ontem não fizeram nada disso, Silvestre, entendeu? Então, o QG, no QG, mesma coisa, tá? QG também Deixa ali... eu contar uma coisa. Você foi militar como eu. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que aqueles jovens que a guarda presidencial ali, o BGP, são jovens que vêm lá, não são filhos da classe média, são filhos da pobreza, pobres. Então, eles não são treinados para enfrentar uma multidão. Eles são treinados ou para matar ou para morrer. Esse é o combatente. É o chamado... É o homem operacional da infantaria que está à frente. A infantaria que está à frente. Aquele pessoal é só protocolar. O treinamento deles, os protocolos de treinamento do BGP é só para guarda de honra, para solenidades, enfim, ali não tem combatente. Não tem. Ali não tem. Não existe combatente. Então os caras viu aquela multidão, ficou atônito, falou, ou eu atiro. Não, nem pensar. Eu duvido que o cara tivesse porque muitas vezes tira a guarda ali sem ter bala. Exatamente. Não, exatamente. Isso quantas vezes já vi isso, pô. Tá? Não tem mais treinamento de tiro, não, cara. Tinha que economizar a munição, porra. É aquele negócio do pá. Antigamente, na minha época, por exemplo, a infantaria, em 68, que foi o período mais conturbado do país, eu era de tropa de elite, dos chamados pelotar, que tinha em cada batalhão, era treinado para enfrentar a multidão, inclusive rasgar o sujeito com baioneta de cima para baixo, golpes de baioneta.
A chamada baioneta calada. Hoje, sem dar tiro. Hoje não tem nem mais a baioneta. Ali, a baioneta só tem ali naquele dragão ali. Baioneta e a coronha no fuzil. Ali aquilo doía, entendeu? Então você vê o seguinte. Então, hoje não tem, esses garotos são filhos aí da periferia, pobres, que vão pro exército, que está ali, aquela guarda ali, pode levantar o perfil. O exército brasileiro, com exceção da tropa regular, que é a tropa profissional, para PQD, infantaria, engajados, enfim, tropa de elite, intervenção, esse pessoal é profissional, mas o grosso do exército brasileiro, se dá um tiro, sai todo mundo correndo. Agora, sério. Agora, outra coisa que eu achei curioso, a narrativa que está sendo colocada, é que quem fez aquilo ali foi a esquerda. Eu falei, pô, mas não tem como convencer uma coisa dessa, Silvestre. Não tem, não dá para descer. Não tem nada de esquerda. Entendeu? Pode ter um baderneiro. O baderneiro... É o oportunista baderneiro. Que aproveitaram, roubaram. É uma minoria de uma minoria. Né? Ali nesse roubaram. Ponto, o Dino está se portando como um ditador. Ele está falando que vai prender todo mundo, está parecendo um Figueiredo, prende e arrebenta. E, com isso, o que vai acontecer? Tem que identificar, sim. Tem que identificar quem fez aquilo e ser enquadrado na lei. Aí eu estou com o Lula. Porque é um absurdo. Ali uma afronta, ali, sim, uma afronta às regras democráticas. Não. Agora, fuzilar o sujeito, não, isso aí fazer não. Igual eu vi as bobagens que eu estou vendo aí, 100 anos de prisão, enquadrar com terrorista. Não. Agora, tem alguns ali... Isso aí não contribui para melhorar o país. Agora, tem alguns ali que realmente são terroristas, entendeu? Teve cara ali que está filmado e tal, né? A tia do Zap de 65 anos, que eu vi lá, quase 70 anos lá, não sabe nem o que estava fazendo lá, estava feliz da vida que estava conhecendo Brasília, pô, tá? Agora, ali, a maioria que veio ali, que foi pago para encher os ônibus, aquele negócio todo, tal, ganhou um dinheirinho ali, como a esquerda também fazia, para vir comer mortadela e sanduíche e tal. Agora, tem que ir em cima, porque que eu estava conversando até ontem com algumas pessoas, estava dizendo o seguinte, não adianta, tem que prender os caras realmente que fizeram aquilo lá, mas tem que ir em cima do cara que financiou, o dono do ônibus, o cara que pagou o ônibus. Né? O ministro, o Flávio Dino, disse isso ontem, que vai identificar as empresas serão punidas. Bom, esse é um ponto. Agora, vem um outro contraponto que está circulando nas redes, aí, falando que o sindicalista falando que empresas que não pagam o trabalhador direito, que não sei o quê, eles vão tomar as empresas. Olha, é o tipo da coisa que não contribui. Não vem governo, não vem sindicalista, não fala nada. Aí vai virar essa expressão, essa merda. Mas aí é que negócio, Silvestre. A babaquice é dos dois lados, pô, entendeu? Um fala uma besteira, o outro vai lá e rebate. Tá? Eu estava vendo aí, eu fui dormir quase 1h da manhã vendo a CNN, aí tirei da Globo, passei para a Record, né? Fui rodando aí os canais de notícias. Entendeu? Agora, uma coisa que me chocou muito foi o comentário do como é que é? Acabei de falar nele, que era da Globo, o Alexandre Garcia. Defendendo sim. Os caras, pô. Não, porque aquilo ali o pessoal perdeu a cabeça e tal. Em outras análises, ele estava condenando o governo, né? Pelos 37 ministérios, e estava todo mundo lá cheio de processo, e que, por provocação, o Lula e o Dino fizeram a intervenção com um cara comunista em Brasília e tal, e que o pessoal perdeu a paciência, pô. Perdeu a paciência porque não suporta mais isso. Falei, pô, o Alexandre Garcia tá de brincadeira, né, cara? Tá? Ele não condenou o ato, entendeu? Ele justificou o ato. Foi até isso aí aqui, eu coloquei aqui no ar, aqui na reportagem. Então, você vê que é o absurdo do absurdo que chegou a essa situação. Agora, na sua avaliação, a Celina ganhou um governo do GDF de presente? Eu não vejo, não.
não vão afastar Ibanez? o Ibanez. Ah, Não tem como caçá-lo. 90 dias. Por prevaricação, não, esse negócio de que ele pode perder o mandato por prevaricação, ou seja, por omissão. Eu acho muito difícil isso. Eu não acho, não. Sinceramente. Eu acho que vai dar uma dor de cabeça, enquanto isso, aí é que negócio. As forças ocultas de Brasília, que já não gostavam do Ibanez, vão trabalhar em cima, cara. Bom, eles vão trabalhar, isso é verdade. Entendeu? Tá? Porque que negócio, quem determinou o afastamento dele não foi o Lula, foi o Xandão. Tá? E o Xandão... mas o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes fez isso, ou você acha que não combinou com os russos? Claro que não, porque foi a pedido da AGU, ué. Foi a pedido da AGU. A AGU é governo, é governo federal, é executivo. A Advocacia Geral da União. Pediram a cabeça do Ibanez. Tanto que o Ibanez ficou quietinho. Na hora que ele viu que o Lula decretou a intervenção na segurança pública, aí ele rapidinho voltou, veio dar uma declaração, jogou no ar lá a conversa lá que ele teve. Tem que lembrar que a intervenção não é no Distrito Federal. A intervenção é na Força de Segurança. Não, agora é. Não. Eu vejo o seguinte, tem duas situações. Uma, a intervenção que foi feita pelo governo federal, no caso pelo Lula, é na segurança pública. Mas o Alexandre de Moraes afastou o governador, né? E aí é uma situação diferente. Por exemplo, quem é o governador hoje de Brasília? Por 90 dias. Foi o mesmo que aconteceu com o Witson, lá no Rio de Janeiro. E depois? Ele foi afastado por 90 dias. E aí? Aí abriram uma comissão de inquérito na Câmara. E depois? Enfim. E aí? Dançou. Acabou com a carreira dele. Só que no caso do Witson, no caso dele é diferente do Ibanez. O Ibanez, para caçá-lo, depende da Câmara Legislativa. Ele tem maioria na Câmara Legislativa. Eu acredito você que no papel não tinha. No papel tem, tá? No papel ali, se você chamar coisa, mas na hora do vamos ver, é que negócio, cada um o pessoal dá a mão para não perder o braço, tá? E aqui não é diferente, não. Tá? Brasília não vai ser diferente, não. Se o bicho começar a pegar e o Ibanez cair realmente no inferno, ninguém vai querer salvar a cabeça, amigo. Entendeu? Tá? Aí você sabe, você conhece isso aqui, você sempre diz que o serpentário é terrível, né? Os caras não dão mole, tá? E o governo federal é o governo federal. Tá? Hoje, por exemplo, é interessante você ver o seguinte: um dos primeiros caras que postou na segurança pública apoio foi o Caiado. O Caiado disse que estava pronto para ajudar. O Cláudio Castro, lá do Rio também, entendeu? Você vê que eram apoiadores, né, que defenderam o Bolsonaro. Já está todo mundo, como é que se diz, com o pé atrás, porque ninguém sabe para onde vai parar esse negócio. Agora, vê o seguinte, se não acabar com isso, Silvestre, tá? Porque foi feita aquela primeira intervenção lá, aquela baderna lá dos ônibus, coisa, ficou por isso mesmo. Tá? Polícia viu, todo mundo ficou vendo, queimaram os ônibus, que tentaram coisa lá na Polícia Federal. O governo do Distrito Federal passou a mão na cabeça. Tá? Depois que bateu coisa, que começaram a pegar meia dúzia de 3 ou 4 ali para coisa. Veio a explosão do carro lá, que quase acontece. Mesma coisa, o governo do DF também, porque, como o presidente Lula falou, a responsabilidade da segurança pública do distrito, da esplanada é do Distrito Federal, não é do Exército, da Marinha Aeronáutica, nem da Polícia Federal, é? Quem? A responsabilidade da segurança pública, tá? Segurança pública, aqui no Distrito Federal, tá? E que inclui o Palácio, o Supremo, coisa, é de responsabilidade de quem? Das Forças Armadas. Não, do GDF, ué. Segurança externa não. Do GDF. Não, externa sim. Sim. Interna não. Não, a interna não. Mas ali vê o seguinte.
Os caras foram ali no palácio, tá? Quando veio aquela multidão, tá? Tinha mais ou menos, no máximo uns 20 caras tentando fazer a contenção ali, que passou batida ali, empurrada, coisa. Passaram direto, tá? O cara que falou, que também dançou lá do Ibanez, o secretário em exercício, ao meio-dia o cara falou, tá tranquilo, tá todo mundo descendo uma boa, tal. Pô, e a rede fervendo, cara. A rede social fervendo, nego, pô, de cara dura, limpa mesmo, tá? E aí, pô, o Ibanez estava em Brasília? Não, né? Estava fora também. Era todo mundo fora. Convenientemente. Ele viajou, todo mundo viajou, cara. Todo mundo foi para o exterior, entendeu? O pau tá quebrando aqui, tá todo mundo saindo de férias, Silvestre. Né? É a mesma coisa que você tá aí, tu é responsável pela redação aí, o bicho aqui tá pegando, você vai embora, sai de férias. Não, tô de férias, não tô nem aí. O que vai acontecer? Qualquer coisa, não sei de nada. Aí saiu um erro aí no hoje, aí você falou, não, tava fora, pô, não sei o que aconteceu. Né? Mas o responsável é você, pô. Né? Agora, eu vejo o seguinte, houve a determinação, lá no QG, houve tá feita essa limpeza, já meteram lá os tanques lá, que os caras queriam, a intervenção do Exército. O Exército interviu agora. Ali no QG não fica mais ninguém. Tá? E daqui para frente. Hoje já começou a desmontar. Pô, porque virou bagunça, Silvestre. Uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte: imagine se fosse o contrário, tá? Que o presidente Bolsonaro tivesse ganho e o MST, o TTTT, o PTTB, aí, pô, que tentasse fazer uma gracinha dessa. O que teria acontecido, cara? Não é? O que vai acontecer é o seguinte: a sorte é que não morreu nenhum desses bolsonaristas pelas forças de segurança. Exato. Porque é tudo que eles querem. Esse povo precisa de um mate. Exatamente. Aí o país pega fogo. Agora, a provocação teve, né, cara? Meteram o pau no coisa. Até o comandante do DF aqui sofreu. Os caras deram uns tapas nele lá, ele teve que ir para o hospital, entendeu? Comandante da operação. Tá. Então, eu vejo o seguinte, não é o bolsonarista, porque que negócio, em 2018 a gente votou, até no Bolsonaro, contra era o antipetismo, né? Não foi isso? Tanto é que está uma crise instalada que os comandantes militares, Marinha, Aeronáutica e Exército, mas o ministro não se manifestaram publicamente. Ninguém abriu a boca, porque no entendimento isso é uma questão de segurança pública. Segurança pública é constitucionalmente atribuição da polícia ostensiva. Exato. Que é as polícias militares dos estados. Até por uma questão do federalismo, aí tem outra encrenca aí que o Dino meteu a mão numa cumbuca aí, eu não sei como é que ele vai sair. Ele está falando eu vi a entrevista dele falando que o país precisa reduzir os gastos com as forças armadas, que não tem nenhuma ameaça de guerra com o vizinho, e para reduzir pela metade e criar uma Guarda Nacional, que é a Guarda Nacional sobre as ordens do governo federal. Olha que merda que esse povo está aprontando. Aí, você imagine a hora que isso entrar em discussão, porque tem que passar pelo Congresso. Se entrar dentro do Congresso, você vai ver. Mas vê o seguinte, na prática, isso aí já está funcionando, cara. Por exemplo, se você pegar os concursos das escolas militares, tá? As vagas estão menos da metade que era do meu tempo e do teu tempo, muito menos. Tá? Hoje não tem mais aquele negócio. Isso aí foi há 2, 3 anos atrás, a gente estava conversando lá no Ministério mesmo, no QG e tal, a gente estava conversando com a galera que estava lá, e a ideia era o seguinte, o profissional de carreira é o mínimo que o Exército e a Marinha querem. Tá? O que eles querem é aquele negócio temporário, tipo dos Estados Unidos. Você cumpre um tempo, tá? 9 anos, tal, você não tem, porque é aquele negócio. O problema seria grana do pagamento da pensão,
né, da aposentadoria. Então, você, por exemplo, Silvestre, você serve 9 anos e 11 meses, não completa os 10 anos, não estabiliza, tchau e benção, obrigado aí pela contribuição tal, e vai embora, sem receber nada. Tá? E com isso, aí os caras estão trazendo, por exemplo, dentista, engenheiro, tá? O pessoal de nível superior. E agora também, tem até agora um concurso aberto aí para na aeronáutica, está aberta desde dia 6, concurso para você ser cabo, vai ficar 9 anos também. Aí pedreiro, como é que é? Pedreiro, pintor, lanterneiro, mecânico e tal. Você vai servir por 9 anos como cabo e depois tchau e benção, entendeu? Então você está diminuindo, você está diminuindo a força operacional. Vai ficar o mínimo do mínimo. Isso está na aeronáutica, está no exército, está na marinha, tá? Então essa ideia de redução já está. Não, eu estou dizendo o seguinte, é preferível você ter uma força tipo os Estados Unidos, uma força operacional. Os Estados Unidos tem mais ou menos 1 milhão de homens nas 3 armas. O Brasil tem aproximadamente 300 mil. Isso. 300 e pouco mil. As forças, a gente tem capacidade de mobilizar aí 1 milhão de homens. Então, essa capacidade de mobilização, ela é importante com essa reserva, ter que construir essa reserva. Eu concordo. E não tem necessidade de ter um efetivo grande. Agora, muita gente dentro da cabeça dos militares, eles falam que o país é de área continental. Né? Aí precisa ter uma força. Eu vou dar um exemplo. Só em Goiás tem unidade em Cristalina, unidade em Jataí. Isso. Goiânia, que cedia a brigada intervencionista internacional, os caras bilíngues são profissionais. Anápolis. Tá? E Rio Verde, Anápolis parece. É base aérea. Não, mas tem uma parte do exército ali também. Tem da unidade? Tem um negócio do quartel. Eu não sei qual é, mas tem um negócio do exército ali sim. Entendeu? O forte ali é da aeronáutica. É a base. Mas tem alguma coisa do exército ali, entendeu? Em Anápolis. Tá? Então... Mas o resumo é o seguinte. O resumo, no ponto de vista político, o Lula vai precisar... Primeiro ponto, você pode escrever isso que eu estou te falando. Hoje, as reuniões, a primeira coisa, vão conversar, os três poderes vão sentar, os três, judiciário, legislativo e executivo, vão sentar para ver que rumo vai tomar o país. E, repito, a pacificação está muito mais dentro do Congresso do que na mão do Lula ou do Alexandre de Moraes. Pode ter certeza disso. Então, o Rodrigo Pacheco mais o Arthur Lira, a bola vai rolar no campo deles. Eles, que são representantes diretos do voto, que são o representante direto, o legislativo, é muito importante nessa pacificação. Porque tem que lembrar que a oposição, o Lula não tem maioria folgada dentro do Congresso. Ele não tem. E se o Lula, se o Executivo e o Judiciário radicalizar, o debate vai para dentro do Congresso, lá também, dentro do Congresso, tem muito neguinho doido lá. Tem. Que é bolsonarista. E vai tacar fogo. Aí começa a prender parlamentar. E aí? Aí é o descalabro total. É o que aí que está o ovo da serpente, amigo. Agora... Estou analisando do ponto de vista sociológico. Não, tudo bem. De neurocomportamental. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se for ficar só na mão do Alexandre de Moraes, do Judiciário e do Executivo, você pode ter certeza, e o Congresso fora, a coisa pega fogo. Então, o Arthur Lira mais o Rodrigo Pacheco são os dois caras mais importantes. Porque o que está acontecendo? É um negócio
é assim que a ciência social tem que, a sociologia e a psicologia de massa tem que explicar isso. Porque esses caras que estão fazendo isso, revoltados, eles não tiveram perda, gente. Eles não vão ter perda. É uma suposta ameaça que vai ter invasão, que o PT vai fazer isso, fazer aquilo. Nem aconteceu. Então, pela primeira vez, é uma paranoia. E essa paranoia, ela tem que ser detida não com força coercitiva. Precisa, sim, os exageros têm que ser punidos. Repito, exagero tem que ser punido. A lei é para todo mundo. Para todo mundo. Agora, pelo amor de Deus, gente, não dá para ficar só falando, não, porque nós vamos prender, até ontem eu vi, tinha 150 pessoas presas. E aí, vai encher as cadeias? Eu vejo o seguinte, a raia miúda que vai sofrer. Por isso que é aquele negócio, a raia miúda, tirando uma meia dúzia lá que safado que a gente viu no vídeo que estava fazendo, vai sofrer. Agora, na hora que colocar a multa, né, no bolso do cara lá, tá? Quebrar lá, quem foi que coisa? Por exemplo, o dono do cara que contratou o ônibus, não sei quem. Pô, não vai poder ficar prender o motorista que veio que trazer os caras, tá? O cara é trabalhador, tá? Foi contratado para sair lá de Goiânia para vir trazer manifestante para cá. Aí eu vou prender o motorista do ônibus e o patrão dele que recebeu, o cara que contratou, vai ficar rindo, entendeu? Aí é sacanagem, pô. Então, eu acredito o seguinte, tem que meter multa, tem que ser preso, realmente, para passar pela justiça, tá? E responsabilizar não o motorista do ônibus, tá? Mas quem contratou, que pagou e de onde veio esse dinheiro, tá? Porque os caras são organizados. Tá? Aquilo que eu te falei, é manifestação de rico, manifestação, e bem rico, tá? Os caras estavam mostrando lá, estavam chegando lá quase uma tonelada de carne anteontem, no sábado, lá pro QG. Os caras descarregando na frente lá do pessoal do Exército olhando, pô. Tá? Então, uma tonelada de carne, parceiro, do jeito que está o preço da carne aqui, alguém está bancando. Trazer 100 ônibus, tá? De uma empresa só para cá, alguém bancou isso, pô. Ninguém está fazendo isso pelo amor. Agora, qual o interesse que o cara tem de fazer isso? Entendeu? É simplesmente, pô, tirar o Lula? Não, eu não acredito que seja isso, tá? Tiraria o Lula e colocaria de novo o Bolsonaro? Eu acho que também não, entendeu? A sociedade não quer, 96 milhões de pessoas não quer nenhum dos dois. Ficaram sem votar em Lula e Bolsonaro. Não vai querer isso. Representa a imensa maioria dos que votaram. Então a sociedade brasileira não está satisfeita com o que está aí. Mas ela aceita, porque é o jogo democrático é esse. Entendeu? Então, ninguém quer pôr o dedo na ferida, gente. Ninguém quer pôr o dedo na ferida. Quando você olha o Rosário lá, todo mundo processado, aí o cara, porra, se eu fico devendo um imposto de renda, bloqueio tudo na minha vida. Esses caras têm 1 milhão de processos, estão aí mandando no país. Esse sentimento que precisa ser combatido. Concordo com você. Agora é o seguinte, já tentaram, né, nessa eleição, 200 vezes a terceira via e não emplacou ninguém, cara. Tá? Mas essa terceira via, com todo o carinho, estima que eu tenho pela Simone Tebet, um discurso muito açucarado, o Ciro Gomes, é inteligente, assertivo, falou muita coisa importante, mas qual é o grau de confiabilidade? Qual é o grau? Não tem mobilização de massa. Sem mobilização de massa, só existe um partido orgânico nesse país, chama-se PT. Mas não tem nenhum partido que seja mais orgânico que o PT. O PT está aí porque é o PT. O PT tem várias tendências, trotskista, tem stalinista, tem tudo, as correntes dentro do partido. Mas é um partido orgânico. O que era o MDB, né? Não, aprove ou não, é um partido orgânico. É o único partido realmente brasileiro que tem consistência, tem lastro, chama-se PT.
Então, PT, amigo, ponto. então, ponto. Porque PL, expor tudo circunstância, MDB, uma hora está aqui, outra está acolá. Não, o PT é PT. O cara é PT e acabou. Com exceção aí vamos debater democraticamente, a Marina, a Luísa Helena, que era uma translocada, esse Randolfo aí da rede, que eu não tenho nenhum apreço por ele é um carbonário incendiário, é um cara que não contribui. Ele que pediu o afastamento Ele que pediu o afastamento. Um cara, no Congresso tem quantas pessoas? São 500 e tantos deputados, 91 senadores. Aí um cara paralisa todo o país, da rede, que é esse Randolfo. Então, isso vai criando revolta dentro das pessoas. Tá, mas aí eu pergunto a você o seguinte: quem dos 513 falou mais alguma coisa? Ninguém, cara. Entendeu? Alguém tem que falar. Então, é sempre o mesmo? É sempre o mesmo, tá certo? Concordo com você. Porque o que eu disse? Cadê os 512? O único partido orgânico chama-se PT. É. Todos os demais querem uma boquinha. Então. E ficar calado para eles, ver o circo pegar fogo. É conveniente. O Lula vai bater na porta de quem? Vai bater na porta do Congresso. Aí é onde eles querem negociar. Repito, não acontece isso com o PT. Não acontece. Então, é isso. Esse é o jogo que está sendo jogado. A Adriana falou alguma coisa? Não, ela tá falando para ali, descartou. Ah, bom. Bom, amigo, dá só uma pincelada, a gente acho que já esgotou esse negócio, esse tema de ontem aí, vamos ver o desdobramento e tal, mas ver o seguinte... agora é acompanhar, né, Santana? Vamos ver o que vai acontecer. Agora ele fala rapidinho, e aí amanhã a gente prossegue no assunto, sobre a região metropolitana. Isso aí vai vingar ou vai parar com essa situação toda? Como é que fica também essa situação nossa aqui da região metropolitana? Não, não para. O Caiado ainda está, por recomendações médicas, ele está afastado. Eu acredito que ele só vai ter efetivamente condições de vir pelo governo a partir, assumir, de fato, fisicamente, no Palácio das Esmeraldas, só a partir de fevereiro, quando toma posse a nova legislatura, tanto no Congresso quanto na Assembleia Legislativa. Por que isso? Porque não adianta, qualquer movimento agora é enorme. Porque primeiro, o governo federal está se organizando. Ele não tem as pessoas ainda, não nomeou todo mundo do segundo e terceiro escalão. Essas tratativas começam lá no segundo e terceiro escalão para depois chegar lá em cima. E, sem uma definição do governo federal, isso não tem o que mexer. Então, está aí, está aprovada, sancionada, o Caiado deu outorga, autorizando, né, efetivando a região metropolitana, mas essa região metropolitana, no meu entendimento, ela vai servir mais para interfacear os problemas comuns, principalmente transporte. Porque do jeito que estava, não tinha como os entes federativos, aí é o Pacto Federativo que impedia, o Ibanez fazer um convênio com Goiás e transferir recursos para Goiás e Goiás para o Distrito Federal em conjunto. Não tinha. Então, agora, efetivamente, com a região metropolitana, ela tem uma condução política que permite fazer esse interfaceamento de convênios e vice-versa, tanto entre municípios, o Estado de Goiás, o Distrito Federal e o governo federal, porque depende do governo federal isso. Então, esses 4 entes federativos vão sentar à mesa aí, a hora que tiver, não vai ser isso, vai ser lá para março, a hora que efetivamente tiver tudo organizado, o Caiado em pleno vapor aí, com equipe montada, porque até agora o Caiado montou a equipe dele
no segundo mandato. Vai ficar aí Pedro Salles, que está efetivado, vai cuidar dessa supersecretaria que interessa para os prefeitos do ponto de vista individual. Essa Secretaria de Infraestrutura é mais importante que a região metropolitana. Por quê? Porque essa secretaria, individualmente, o prefeito vai lá, Pedro Salles, eu estou aqui com filhos na mão, estou precisando de asfalto, aí vai ver dentro do orçamento, não, assim, você é de onde? Novo Gama, Valparaíso, Lusiane, enfim, da região do entorno. Então, essa secretaria, no ponto de vista prático, ela vai ser melhor para os prefeitos, mas no ponto de vista político, a secretaria da região metropolitana vai resolver o problema do transporte urbano, que é o maior desgaste que os prefeitos têm, que não depende dos prefeitos, depende do governo do Estado, do Distrito Federal e da União, para resolver o problema. Haja vista que o próprio Ibanez devolveu para o governo federal, não quis ficar com o abacaxi. Então, a partir do momento que tem essa condução política, a partir dessa condução política, aí, a partir dessa condução política, deixa eu fechar a porta. Essa condução política vai permitir cachorrada brasileira, vai permitir aqui em casa é assim, viu, gente? Desculpa. Vai permitir uma interação maior com o governo de Goiás e o Distrito Federal para resolver definitivamente esse problema. Então é isso, a região metropolitana ela está consolidada no ponto de vista no papel, mas até agora não tem nenhuma ação prática. É isso, Carlos Santana e ouvintes. Ok, senhor. Amanhã a gente debate mais a reação dos prefeitos, que se eles gostaram, se eles não gostaram, como é que vai estar, vamos repercutir isso aí, dessa situação. Bom, por hoje um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, tá certo? Fui, 40 minutos. 47, uau. Tchau. Bom, acabamos de bater um papo aqui com